Com certeza você já se perguntou: qual é o meu chamado? Será que Deus já falou comigo? Será que eu estou vivendo o meu chamado? Como descobrir de vez qual que é a forma que Deus fala comigo sobre o meu chamado? Eu sou a Kelly Santos, através deste canal eu te ajudo a simplificar uma vida com Jesus e crescer em intimidade a cada dia mais com o Pai. Você já conhece os 5 ministérios? A palavra de Deus em Efésios 4:11 nos fala claramente sobre cada um deles. Lá nós temos o ministério de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E a palavra de Deus nos mostra para que serve esses 5 ministérios. É para equipar os santos para o trabalho ministerial e edificar o corpo de Cristo. E olha que legal a representação desses 5 ministérios com os nossos dedos da mão. Nosso dedo polegar, ele indica o ministério de apóstolo. O apóstolo é aquele que é enviado por Deus para estabelecer a igreja. Ele é enviado de tempos em tempos na sua vida com o objetivo de estabelecer a igreja. Quando a gente fecha a mão, o nosso dedo polegar ele fica por cima de todos, porque ele é a base, é a estrutura da implantação do reino de Deus, da igreja de Deus nos lugares. Já o dedo indicador, ele fala sobre o ministério profético. O profeta é aquele que aponta o caminho. Como nós usamos muito o nosso dedo indicador para apontar alguma coisa, a representação do dedo indicador é para o profeta, aquele que recebe a voz de Deus e transmite a voz de Deus, dando direção para o seu povo. O dedo médio representa o ministério evangelista. Por quê? Um evangelista, ele consegue alcançar multidões para o Senhor. Através da sua pregação, através da sua palavra, o dom de Deus sobre a vida dele, quando ele ministra, ele consegue alcançar muitas pessoas. É algo que realmente vem de Deus. E como ele é o nosso dedo maior, ele tem essa representação, porque ele consegue ir mais longe, alcançar mais pessoas através da palavra. O nosso dedo anelar, que é o dedo onde fica a nossa aliança, representa o ministério pastoral, o pastor. É o pastor que tem a aliança com as ovelhas, é aquele que cuida, é aquele que apacenta, aquele que está todos os dias do lado das ovelhas, fazendo parte da vida dela. Então ele tem uma grande aliança. Por isso que o dedo anelar representa o ministério pastoral. E por último, o nosso dedo mínimo, que representa o ministério do mestre. O mestre é aquele que tem um dom de Deus na palavra, uma revelação muito forte na palavra. E às vezes é uma mensagem simples, mas tem tanta autoridade, tem tanto poder de Deus e tem tanta revelação que consegue penetrar o coração dos homens, que consegue acessar lugares que nenhum outro consegue. Por isso que é o dedo pequenininho, porque ele consegue acessar certas áreas da nossa vida, a nossa mentalidade, trazendo clareza, trazendo revelação. Creio que você conseguiu entender um pouquinho do que é esses 5 ministérios e como que nós representamos ele aqui nos nossos dedos. E antes de entendermos qual desses 5 ministérios é o chamado específico do Senhor para a minha vida, para qual propósito eu realmente nasci, em qual área que o Senhor vai me usar, nós como cristãos precisamos entender que existe um preparo para chegar até o nosso real chamado. Nós vamos sendo preparados na nossa jornada, da nossa caminhada cristã, para a gente realmente assumir o nosso ministério ali que o Senhor tem para todos nós. Todos os homens, todas as mulheres de Deus, antes de assumir um chamado de Deus para a vida deles, eles foram preparados. Olha para a história de Davi. Davi, quando era muito jovem, muito moço, ele recebeu uma palavra de Deus que ele iria ser um rei, ele iria se tornar o rei de Israel. Essa promessa demorou-se muitos anos para se cumprir. Por quê? Ele estava sendo preparado na jornada. É lindo ver a história de Davi. Deus o preparou em pequenos detalhes. Enquanto ele era moço, muito jovem, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Ele teve que lutar com o urso, ele teve que lutar com o leão, ele passou muitos processos antes de assumir o trono de rei. Precisava ser preparado em todos os sentidos para assumir o seu ministério, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, a sua maturidade. O preparo e o tempo de Deus é extremamente importante para nós que buscamos entender qual é o nosso chamado. Um outro personagem da Bíblia que a gente vê claramente o preparo de Deus para a promessa se cumprir foi José do Egito. José teve uma promessa através de alguns sonhos e sinais que Deus deu para ele, que ele iria um dia governar Egito. E ele passou muitos processos difíceis e dolorosos, passou por um grande tempo para ter essa promessa se cumprir. Mas nós vemos que ele amadureceu, cresceu, que cada fase foi extremamente importante para a vida de José. Tanto estar na prisão, quanto ser vendidos pelos seus irmãos, tudo isso foi construindo um caráter, foi preparando ele para grandes coisas que ele enfrentaria no futuro. O preparo de Deus também tem esse significado, pois a Bíblia nos diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto maior é o seu chamado, maior são os desafios que você vai enfrentar. Você está sendo preparado por Deus em muitas situações a quais você vai lidar lá na frente. E se você não tiver maturidade,
força, coragem para poder enfrentar agora, você não vai conseguir enfrentar quando for algo muito grande. Pois quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E o nosso maior exemplo de preparo, Jesus. Jesus demorou 30 anos para assumir o seu ministério pessoal. Demorou 30 anos para realmente viver o propósito na plenitude daquilo que Deus tinha para ele. Tinha a idade certa, tinha o tempo certo. Jesus passou por alguns processos, precisou ser batizado, precisou ser levado ao deserto, precisou passar por todas as etapas de um processo para ele então estar pronto para o seu ministério, para o seu chamado pessoal. Qual é a forma então que Deus usa para nos preparando nesse caminho? Em Marcos 16:15, Jesus deixou um último recado para os seus discípulos. Antes de Jesus partir para o céu, ele fez um pedido muito especial. Vocês concordam comigo que antes de uma pessoa morrer, partir ou viajar, as últimas palavras dela são as palavras mais importantes? Foi isso que Jesus fez. Deixou para os seus discípulos, lá em Marcos 16, as últimas palavras que ele queria, as coisas mais importantes que ele queria que os discípulos fizessem. E o que ele disse? Ide por toda parte, fazei discípulos, pregai o evangelho a todas as nações, em todos os lugares, façam discípulos, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nos deixou um ministério universal. Todos nós, como cristãos, temos um ministério universal. Esse chamado é um chamado específico para todos nós. É para mim e é para você. Se você quer descobrir da parte de Deus qual que é o seu chamado, entenda que esse é o primeiro chamado, porque é o chamado universal de Deus para toda a humanidade. Ide por toda parte fazer discípulos. E onde que eu posso exercer esse ministério? Aonde que eu vou ser treinado, fazendo discípulos e começando a exercer o meu chamado ministerial? É na nossa casa, evangelizando os da nossa casa, evangelizando as pessoas do trabalho, as pessoas do colégio, no nosso círculo de amizade. Nós já temos um ministério. Antes do Senhor nos enviar para qualquer parte desse mundo, antes do Senhor revelar qual dos 5 ministérios específicos o Senhor vai nos usar, Ele anseia no coração dele que eu e você assumamos o nosso chamado universal. Lá dentro da sua casa existe alguém que precisa da palavra de Deus. Lá no seu trabalho, lá na faculdade, dentro de um Uber, dentro de um ônibus, em todos os lugares, nós podemos exercer esse chamado ministerial. Assim como Davi, assim como José e Jesus, eles foram fiéis no pouco, eles foram fiéis a Deus, eles exerceram o seu chamado com ovelhas, com pessoas, com ciclos de amizade. Nós também precisamos respeitar os processos, ser fiel no pouco para que o Senhor nos coloque sobre o muito. Ninguém nasce pronto para um chamado grande, nós precisamos ser preparados na caminhada. E você ser fiel no pouco, no mínimo, naquilo que Deus já tem colocado na sua vida, vai te preparar, vai te capacitar para o momento certo do seu ministério. Deixa eu te fazer uma pergunta. Lá na sua igreja local, onde você congrega, com certeza é uma igreja que precisa de voluntários. Às vezes precisa de alguém para cuidar das crianças, estar no Ministério Kids. Às vezes precisa de alguém no Ministério de Casais, no Ministério de Louvor, na atmosfera, cuidar de toda a atmosfera do ambiente do culto, lá no estacionamento, na recepção das pessoas. A igreja, ela precisa de voluntários, ela precisa de pessoas que assumam o seu chamado, que dizem ao Senhor, eis-me aqui. É ali que você também será treinado. Ali é ser fiel um pouco, é entender que o Senhor tem um chamado para você hoje e agora. O seu ministério, ele já começou, ele já está acontecendo, mas nós podemos e devemos acelerar esse processo mediante as nossas respostas, porque Deus não vai nos entregar algo muito grande se nós não aprendermos a lidar com os pequenos passos, os pequenos processos, a sermos responsáveis com as coisas cotidianas, a sermos responsáveis com as coisas rotineiras, que pode às vezes ser um pouco chato, um pouco cansativo, um pouco enjoativo, mas sermos fiéis no pouco está nos preparando a Deus nos colocar sobre o muito. Um lugar excelente de assumirmos o nosso ministério universal, sendo preparados por Deus, é nos pequenos grupos, células, os encontros com grupos pequenos. Eu, inclusive, fui muito preparada pelo Senhor através de grupos pequenos. A primeira vez que eu preguei a palavra de Deus foi num pequeno grupo. A primeira vez que eu ministrei uma oferta foi num pequeno grupo. A primeira vez que eu convidei alguém para levar para a igreja foi através de uma célula. Nos pequenos grupos nós temos essa facilidade, porque ele é um grupo menor, onde a gente se conhece, tem intimidade uns com os outros. Se a gente errar, tá tudo bem, a gente está entre família. É uma forma de sermos preparados. Eu fui preparada em um grupo pequeno e eu preparo outras pessoas. Eu ajudo outras pessoas a se desenvolverem dentro da minha célula, dentro do meu grupo pequeno, para que elas assim estejam prontas para um dia subir no altar e ser enviadas pelo Senhor nas nações. Tudo que eu falei aqui até agora deu para você perceber que o Senhor ele trabalha por níveis, que nós precisamos respeitar as etapas. E eu quero te fazer uma pergunta para a gente dar sequência no nosso vídeo a respeito de qual é o seu chamado. Você está em qual nível? Onde você se encontra hoje?
Você já está assumindo a responsabilidade de um cristão de assumir um chamado universal? Quantas pessoas você já ganhou para Jesus até hoje? Qual foi a última pessoa que você ganhou para Jesus? Qual foi a última pessoa que você falou do amor de Jesus? Você tem convidado pessoas para o culto de celebração? Dentro da sua casa, você tem sido uma testemunha viva de Jesus? Tem falado de Jesus para os seus familiares? Essas perguntas nos fazem refletir, porque às vezes nós queremos uma resposta de Deus, enquanto Deus está esperando outra resposta de nós. É muito importante nós começarmos certo. Não adianta querer pular etapas. Deus quer e anseia nos usar, mas nós precisamos estar preparados para isso. Um dos segredos que nós precisamos saber para descobrir o nosso chamado é que Deus, 99% das vezes, revela por etapas. O Senhor vai revelando na nossa jornada, durante a caminhada, enquanto eu vou sendo fiel no pouco, enquanto eu vou assumindo o meu chamado universal, enquanto eu vou pregando ali, falando de Jesus ali, alcançando as pessoas ao meu redor, o Senhor vai me trazendo sinais, vai me trazendo revelação. Quanto mais maturidade eu vou alcançando, quanto mais responsável e responsiva ao reino de Deus, ao chamado universal de Deus para mim, eu vou sendo, mais Ele vai revelando. Por quê? É sinal que cada vez eu estou mais pronto. É sinal que cada vez eu estou mais perto. E assim o Senhor vê que eu estou pronto e vê que eu tenho maturidade para começar a discernir cada vez melhor aquilo que Ele realmente tem para mim. Se o Senhor revelasse de imediato hoje para você tudo que Ele quer para você, tudo que Ele te chamou para fazer, o seu chamado mesmo ministerial, provavelmente você ficaria um pouco ansioso. Eu ficaria. Se o Senhor revelasse tudo para mim de uma vez, a gente fica ansioso, a gente quer viver as coisas de Deus para ontem, a gente quer pular etapas. Não, se Deus tem isso para mim, eu não preciso me envolver nesse ministério, eu não preciso servir aqui, eu não preciso fazer nada, o que Deus tem para mim é outra coisa. E a gente acaba pulando algumas etapas. Então Deus não quer que a gente viva numa vida ansiosa, não quer que a gente fique o tempo todo querendo, ansiando viver certas coisas que não é o tempo. E o segundo motivo que Deus vai revelando aos poucos e nos dando sinais é porque tem pessoas que, se descobrir o tamanho do chamado, o tamanho do propósito de Deus, aonde é que o Senhor quer levar ela, elas assustam. Falam: Senhor, eu não sou capaz, eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso. E elas fogem. Então Deus vai trabalhando com calma, trabalhando área por área, mostrando para a pessoa que ela consegue, que ela é capaz, para no momento certo o Senhor revelar toda a plenitude e ela está pronta para aquilo. Falando sobre sinais, eu já tenho alguns sinais de várias experiências que eu fui acumulando com o Senhor para começar a identificar qual que é o meu chamado. Eu ainda não tenho muita certeza, mas eu já tenho muitos sinais que eu acredito que o Senhor já está me apontando o caminho de em qual área, em qual ministério específico que Ele vai me usar. Assim como eu, fique sempre atento a tudo que acontecer na sua vida, às palavras proféticas que você receber, aos sonhos que Deus te dá, aos desejos do seu coração. Tudo o que acontecer na sua vida, vai anotando no seu caderno de oração, anota suas experiências, vai conversando com o Senhor, porque eu tenho certeza que Ele vai te dar muitos sinais, já te deu muitos sinais, para você ir encaixando as peças e ir discernindo aquilo que o Senhor tem para você. Eu vou compartilhar aqui alguns sinais que já aconteceram comigo, que eu fui discernindo para que possa facilitar para você e buscando essa revelação da parte de Deus também. Muitos anos atrás, eu era praticamente uma nova convertida, tinha pouco tempo ali de conversão. Um dos meus pastores, a gente estava num momento de oração muito legal, tipo uma vigília, e um dos meus pastores, quando acabou, ele disse para mim assim, ó: Kelly, eu tive a visão de você. Eu via você com o microfone na mão pregando para milhares de pessoas, multidão de pessoas. E eu guardei aquela palavra no meu coração. Eu não fazia ideia do que significava aquela palavra, porque eu ainda não tinha muito conhecimento bíblico, eu não sabia o que eram os 5 ministérios, eu não tinha muita revelação. Então aquela palavra ficou no meu coração e eu era muito nova, então eu estava aprendendo tudo sobre o Senhor. Eu só sei que eu guardei no meu coração e eu não, na época, eu não me atentei que poderia já ser o Senhor me dando sinais do meu chamado um dia. O tempo foi passando, eu fui conhecendo mais de Deus e grandes coisas começaram a ser geradas no meu coração. Eu comecei a perceber que eu amava pregar, eu amava falar de Jesus. Comecei a perceber que eu tinha muita facilidade de falar de Jesus para as pessoas e elas irem para a igreja, de fazer um apelo e elas se converterem. A minha célula sempre foi uma célula muito cheia. Eu sempre levava muitas pessoas para o culto. Meus discípulos, eles aceitavam Jesus e eu tinha facilidade das pessoas se envolver na obra, assumir ministério. Sempre consegui ter um ministério, chave grande, de muitas pessoas e um ministério saudável. Fui vendo que eu tinha um grande desejo pela palavra de Deus e por ministrar a palavra de Deus. E eu amo pessoas, eu amo estar perto de pessoas, de ajudar, de incentivar, de capacitar as pessoas, e isso foi se tornando cada vez mais forte dentro do meu coração. Outra coisa pela qual sempre fui apaixonada é pelos dons ministeriais. Dom de cura, dom de palavra de conhecimento, amo também o ministério de libertação. Foram coisas que meu coração sempre se aqueceu. Estudava sobre, via ministração, conversava com pessoas sobre isso.
Também hoje eu sei que isso já era sinais da parte de Deus para mim, que foram cada vez mais ficando claros. Por gostar muito dessas coisas, de pregar a palavra, de fazer apelo, de gostar de muita gente, de estar num ambiente com muitas pessoas e falar de Jesus, por gostar de ministério de cura, de libertação, de palavra de conhecimento, eu comecei a discernir da parte do Senhor que eu provavelmente iria ser usada nesse sentido. Eu comecei a ter muita convicção no meu coração. Deus ainda vai me usar na área de cura. O Espírito Santo nunca falou claramente comigo sobre isso. Mas eu comecei a sentir, porque eu já amava aquilo, eu já buscava, eu já desejava. Então começou a ter uma fome, uma sede no meu coração por isso. Todas as vezes em que eu vi uma pessoa enferma, eu olhava para ela e falava: nossa, Deus, essas pessoas não podem ficar assim, o Senhor tem poder para curar. Então surgia dentro de mim uma indignação sobre algumas áreas que eu sei que o Senhor tem poder para curar. Uma indignação santa, de falar: Deus, não pode ser assim, me usa, eu preciso fazer alguma coisa. Por favor, me traz uma revelação, um dom para que essa pessoa seja curada. Me ajude a falar de Jesus para essa pessoa e ela entender o quanto o Senhor é bom. Então eu comecei a perceber que o Senhor iria me usar cada vez mais naquilo, porque o meu coração estava voltado para aquelas coisas e tinha uma indignação de uma forma boa dentro de mim a respeito de cada uma dessas coisas. Quando eu via também uma pessoa ali endemoniada ou uma pessoa possessa, eu também ficava assim muito revoltada em Deus, de não aceitar aquelas pessoas, de ficar naquela situação, mas de se posicionar em Deus para fazer alguma coisa, para ser um agente de mudança, um canal de Deus na vida daquelas pessoas. Depois de um tempo, já com essas convicções do meu coração, eu tive uma experiência com Deus. Eu fui um dia embora para minha casa, tomei banho e fui tirar um tempo de oração. Antes de deitar, eu acabei tirando um tempinho de oração, coloquei o meu celular para tocar algumas músicas no YouTube e fui falando com o Senhor. Nesse dia eu estava muito cansada. E eu acabei deitando, coloquei o celular do lado, fui falando com Deus, acabei deitando e a música continuou rolando e eu acabei que dormi. Meu esposo, eu acredito que ele ficou na sala e eu acabei dormindo. Muito tempo depois que eu dormi, eu me recordo de ter acordado. Eu acordei, sabe quando você acorda meio zonzo assim, com muito sono? Eu acordei mais ou menos desse jeito. Quando eu acordei, eu ouvi uma canção. A canção falava assim, eu nunca tinha ouvido essa canção na minha vida, mas eu acordei bem numa parte onde a canção falava assim, ó: se eu colocar as minhas mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Eu acordei, ouvi essa canção bem de longe, dei um sorrisinho, porque na hora eu percebi que o Espírito Santo tinha me acordado, tinha falado comigo, depois eu dormi de novo. Eu estava num sono muito pesado. É como se o Espírito Santo tivesse me chacoalhado ali só um pouquinho. Acorda, ouve essa canção e dorme de novo. Quando eu acordei no outro dia, eu não me recordo mais, eu nem levantei, desse momento eu já virei à noite. E quando eu acordei no outro dia, a primeira coisa que eu fiz: gente, foi um sonho ou foi uma experiência? Aquilo aconteceu de verdade ou foi um sonho? Corri, peguei meu celular e fui no histórico do YouTube para ver se eu achava aquela música, porque eu não a conhecia. Fui procurando, até que eu fui ouvindo uma por uma das músicas e consegui achar a canção que eu estava procurando e consegui achar a parte em que eu tinha ouvido. Quando eu ouvi e vi que era real, que não era um sonho, eu fiquei mais feliz ainda, porque o Espírito Santo me acordou para me entregar aquela palavra: você vai colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E eu tinha uma grande convicção naquele momento: Deus vai me usar mesmo nessa área. Eu tenho um chamado para isso aqui. E guardei aquela palavra para mim, anotei ela no meu caderninho de oração. Aí tem coisa que nós nem precisamos anotar, né? Fica tão forte, uma experiência que marca tanto a gente, que a gente tem muita convicção e nem consegue esquecer certas experiências com Deus. Depois de um tempo, o pastor César Zanoni foi na minha igreja, pela primeira vez que ele foi na minha igreja, fazer uma pregação, levar uma palavra de Deus. Foi muito bom, eu senti muito mesmo, assim, vida de Deus através da vida dele. E quando acabou a palavra, eu fui até ele para ele orar por mim. E foi bem legal. Quando eu cheguei até ele, ele falou assim: desde o momento em que você estava adorando a Deus, o Senhor me entregou uma palavra sobre você. Mas eu falei para Deus: Deus, se o Senhor quiser que eu entregue essa palavra para ela, eu não vou até ela, o Senhor vai trazê-la até mim. E aí, quando acabou o culto, um dos meus amigos lá da igreja falou assim: Kelly, vamos lá naquele pastor para ele orar pela gente? Aí eu: vamos. Eu nem queria tanto, mas ele me chamou: eu vou com você, porque ele queria. E a gente foi junto. No meio do caminho, ele me deixou para trás e eu fui sozinha. Ou seja, era para mim receber a palavra. Quando eu cheguei, eu falei para ele: você pode orar por mim? E ele falou algo para mim. Me falou várias coisas, mas algo que ele falou que eu quero falar nesse vídeo, ele falou assim: olha, Deus tem um chamado para você na área de libertação. Deus vai te usar muito na área de libertação. Quando ele me falou isso, eu nem me assustei. Na verdade, 99% de todas as palavras que eu já recebi de alguém até hoje, nunca foi algo que eu me assustasse, que eu me surpreendesse. Porque eu aprendi a prestar atenção nos sinais que Deus me dava. Tudo que alguém me entrega de palavra, o Senhor já falou no meu coração antes. Eu já tinha essa convicção de alguma forma no meu coração. Então é mais como confirmação. As palavras que eu recebo de Deus é mais como confirmação. E é esse desejo de Deus para nós como cristão. Tudo que você receber de palavras, de coisas externas, Deus
Deus só quer que seja confirmação daquilo que Ele já estava falando para você e você conseguiu discernir. Então, quando Ele falou isso para mim, eu falei, uau, que legal, Deus está confirmando mais uma vez o meu ministério. Então aconteceram muitas outras situações na minha vida, outras experiências que foram me fazendo entender que o meu chamado ele está muito ligado ao ministério do dedo do meio, que é o ministério de evangelista. Facilidade de pregar a palavra de Deus, facilidade de ganhar pessoas para Jesus, falar e as pessoas realmente assim aceitar, querer seguir a Jesus através de uma palavra evangelista, de uma palavra cristocêntrica, que mostra a verdade para as pessoas. E o evangelista ele é muito usado em curas, ele é muito usado em sinais e maravilhas, então e em libertação também. Então já são coisas que já era gerado no meu coração, o Espírito Santo foi me dando sinais e eu fui juntando todas essas peças. Então eu acredito muito que o meu ministério está ligado a isso. Creio que o Espírito Santo vai me trazer novas confirmações ainda se realmente foi. Deus já me mostrou também, já me deu sinais sobre outros ministérios, mas nada ainda muito concretizado. E eu também não posso ficar falando aqui, senão o nosso vídeo vai passar de horas, eu preciso ser um pouquinho mais objetiva. Acredito que deu para você entender, começar a discernir algumas coisas que já têm acontecido na sua vida desde a sua caminhada cristã, desde a sua jornada, para você ir juntando as peças e entendendo os sinais de Deus. O ministério também que eu não tenho dúvidas que o Senhor tem para mim é o ministério de pastor. Porque eu estou numa igreja de pastoreio. O Senhor me colocou numa igreja onde eu vivo 100% pastoreio. Desde o meu ano de conversão, eu já fui completamente envolvida na obra, ganhando pessoas para Jesus, discipulando, tornando essas pessoas líderes e colocando elas como supervisora. Agora eu já estou entrando numa fase de levantar pessoas para ser pastores também. Então eu não tenho dúvida desse chamado, porque na minha igreja local eu já sou pastor em treinamento. Enquanto eu preparava esse vídeo para vocês, o Senhor colocou algo no meu coração e eu quero falar isso para você como um recado de Deus para você. Sabe por que Deus me deu todos esses sinais? Sabe por que de tempo em tempo o Senhor vai trazendo revelações para mim e vai me mostrando aonde está o meu chamado? Qual que é realmente o chamado onde o Senhor vai me usar muito? Porque eu estou dando resposta nas pequenas coisas. Eu estou dando respostas no pastoreio, eu estou dando resposta no ministério universal, eu já estou exercendo o meu chamado, eu já estou sendo preparado por Deus. Eu não estou sentada esperando o Senhor me falar um dia onde Ele quer me usar. Eu aceitei o desafio, a missão da minha igreja local de servir aonde for necessário, de servir em qualquer ministério da minha igreja, em alcançar as pessoas ao meu redor, alcançar a minha família, pregar para a minha família, ser um exemplo de Cristo na minha casa. Entende? Por isso que você precisa obedecer, por isso você também precisa assumir o seu chamado universal hoje. Para que Deus possa te revelar novas coisas, te apontar um caminho, é importante, é de extrema importância que você assuma o seu chamado, o seu ministério atual que Deus tem para você hoje, que é o preparo. Sabe qual é o coração que Deus procura de cada um dos seus filhos a respeito de ministério? É um coração apegado a Ele e não ao ministério e não às coisas dele. Nós podemos amar o ministério, nós podemos servir, nós vamos ter um ministério lindo diante de Deus, mas Deus anseia que nós estejamos com o nosso coração muito mais voltados para Ele. Independente de qual for a área, independente de qual dos 5 ministérios o Senhor me colocar para servir, independente se eu for só servir os irmãos na entrada da igreja a vida inteira até Jesus voltar ou até Ele me levar, tá tudo bem, porque o nosso coração precisa estar voltado para Deus. Ele é a pessoa mais importante, não é o nosso chamado e não é o nosso ministério. Essa questão do tempo e do preparo, ela é extremamente importante porque Deus também trabalha isso no nosso coração. Quanto menos ansioso eu estiver para descobrir, para viver logo o meu chamado, o meu ministério, quanto menos ansioso eu estiver, sabe, desesperado para descobrir por isso, é um sinal de mais maturidade, é um sinal de que eu estou chegando mais perto. Eu já fui uma pessoa ansiosa, eu já quis descobrir logo e viver logo tudo aquilo que Deus tinha para mim, mas no processo do preparo, na jornada do preparo que eu ainda estou, me fez entender que o mais importante é Ele. Que quando isso chegar, quando o Senhor um dia realmente for evangelista e o Senhor me levar para viver isso de uma forma um pouco maior, um pouco mais ampla, porque eu já vivo o evangelismo hoje, quando isso acontecer, isso não vai tomar o meu coração, isso não vai ser a coisa mais importante, porque eu já entendi que o mais importante é ter Ele, servindo em qualquer área. O mais importante é Ele, sabe? É amar a Ele. Nenhuma das coisas de Deus são melhor do que o próprio Deus. Lembre-se, quanto menos preocupação e desespero em descobrir o seu chamado, mais perto você estará de descobrir Ele. Além dos sinais de Deus, como também descobrir o seu chamado. Em Filipenses 2,13, a palavra de Deus diz: é Deus quem opera tanto o querer quanto o efetuar. É o próprio Deus quem vai gerar no nosso coração. As coisas de Deus são geradas no nosso coração. Comece a prestar atenção por aquilo que você já é apaixonado, por aquilo que já queima no seu coração, aquilo que já arde dentro de você.
Eu compartilhei agora em algumas experiências que uma das formas que eu mais descobri o meu chamado foi prestar atenção naquilo que eu já era apaixonada, naquilo que o Senhor já colocou como essência, como DNA dentro de mim. 90% das vezes o nosso chamado está ligado àquilo que você já ama, àquilo que você já tem uma certa indignação por resolver, uma certa sede, um certo anseio por dar resposta naquilo, para que você seja um agente de Deus para transformar aquela situação. Mas não é uma regra, tá? Deixe sempre o seu coração aberto para que o Espírito Santo possa ir trazendo novas e novas coisas para você. Eu já vivenciei muitas situações onde pessoas não queriam assumir certas coisas, não queriam viver certas responsabilidades, mas Deus estava conduzindo e mostrando para elas: eu te chamei para isso. Então não é necessariamente uma regra. Deus pode sim te revelar no momento certo coisas que às vezes não está muito no seu coração, mas termos um coração obediente, desprendido, sabe, decidido a obedecer a Deus, agradar a Ele, não a nós mesmos, vai facilitar nessa jornada, nesse entendimento de qual que é o nosso chamado. Mais um exemplo para vocês sobre isso, eu compartilhei no meu primeiro vídeo oficial do canal que eu nunca me imaginei gravar vídeo para o YouTube. Nunca na minha vida imaginei que eu teria um canal. Acompanho muitas pessoas, sempre fiz isso desde a minha conversão, de assistir vídeo, de ir para o YouTube, de acompanhar pessoas, mas nunca imaginei eu fazendo isso. E esse desejo começou a vir de alguns meses para cá, de 3, 4 meses para cá que esse desejo começou a vir. Porque era o tempo de Deus para mim viver. Deus não me revelou isso lá atrás porque nem era tempo para mim não viver ansiosa. Entende que o Senhor está me usando de uma forma agora, eu não sei qual é a proporção que esse canal um dia vai tomar. Talvez seja aqui que o Senhor vai me usar, talvez aqui que vai ser através de um canal no YouTube que Deus vai me levar, sabe, a palavra dele através da minha vida pelas nações. Pode ser que seja. Mas esse desejo, ele veio de poucos dias para cá, quando eu estava mais preparada, quando eu estava próxima de assumir esse chamado. Por isso que nós devemos ter o nosso coração aberto. Porque se alguém me falasse há 3, 4 anos atrás, há um ano atrás, que eu iria gravar vídeos para o YouTube, talvez eu falaria: não, isso não é para mim, eu não me vejo falando isso. Mas como eu estava no momento certo, com o meu coração aberto, e o Senhor falou e eu obedeci, as coisas acontecem. Por isso eu sei que Deus vai revelar ainda outras coisas que eu não faço ideia a respeito do meu chamado. E assim é para você. Você pode estar vivendo certas coisas hoje que você não faz ideia que o Senhor ainda vai te revelar, mas Ele vai te revelar no momento certo. E um ponto muito importante sobre o nosso chamado: ele é condicional. O nosso chamado depende 100% da nossa resposta. Deus, quando cria os seus filhos, Ele tem um plano, um projeto, uma vida extraordinária para cada um deles. Mas Ele nos deu livre-arbítrio. Nos deu o poder de escolha dos nossos planos, nos deu o poder de escolha do que queremos viver aqui na Terra. Então, por mais que Deus tenha um projeto, uma vida, algo específico para você, Ele não pode te obrigar a viver. Vai depender totalmente de você. Senhor, eis-me aqui, quero fazer a tua vontade, quero cumprir o teu chamado, aquilo que o Senhor tem para mim. Ou falar: não, Deus, eu não quero viver isso, quero viver outras coisas, o meu coração está em outro lugar, eu não quero te obedecer, a minha vida vai fazer sentido para mim vivendo de outro jeito. Por isso é muito importante a gente ter um coração submisso, obediente, ir para a intimidade, estar disposto a abrir mão das nossas vontades, dos nossos quereres, para cumprir aquilo que o Senhor tem para nós, o chamado de Deus para nós. Não adianta você receber uma palavra profética de alguém, não adianta o Senhor te revelar coisas que Ele tem para você, se você não estiver disposto a viver. Tudo vai depender da sua resposta. Claro que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para fazer tudo. Nós não somos bons o suficiente para executar nada. Nós precisamos dele para nos ajudar nas fraquezas, nas limitações, nas nossas dificuldades, mas a resposta de querer algo ou não, ela cabe a nós. O decidir viver ou não os planos de Deus cabe a nós. Não é porque nós recebemos uma palavra de alguém, uma palavra profética, até mesmo uma palavra que é de Deus, que ela exatamente vai se cumprir. Não adianta Deus querer algo se nós não quisermos aquilo que Deus quer. Não adianta Deus falar: eu tenho esse caminho para você, se você falar: Deus, eu não vou por esse caminho, eu quero fazer outra coisa. Ou simplesmente pensar: Deus falou, vai acontecer, eu não preciso fazer nada. Não é assim que funciona. Nós precisamos colaborar com o trabalho do Espírito Santo para que o nosso ministério se cumpra. Eu queria falar para você uma frase que o Senhor falou comigo há um tempo atrás, que faz muito sentido para isso que nós estamos conversando sobre o tema deste vídeo. O Senhor falou para mim assim: filha, eu estou te preparando para te usar num tempo certo, num ministério específico, para eu não te perder. Eu já perdi muitos filhos quando eu coloquei em uma posição, em um ministério específico que eu tinha para eles. Então, por isso que às vezes alguns processos demoram um pouco mais,
Por isso que algumas coisas aos nossos olhos parecem ser um pouco lentas, mas Deus não quer perder o nosso coração. Deus não quer perder a nossa paixão, o nosso primeiro amor, os nossos olhos voltados para Ele. Ele não quer que a gente se envolva no ministério e acaba perdendo o mais importante, que é a essência dele, o servir Ele, o amar Ele acima de todas as coisas. Você pode pensar que o seu ministério está demorando demais, mas Deus tem um propósito para tudo, Deus tem um tempo certo para tudo. Confia no Senhor, descansa, não precisa viver ansioso, não precisa viver desesperado, querendo viver as coisas de Deus para ontem. Ele tem um tempo certo, só obedeça, esteja no lugar de obediência, na obediência de hoje, o que Deus espera de você hoje, que você está dando passo sim para o seu chamado cada vez mais perto. 4 passos práticos aqui para você aplicar na sua vida e descobrir o seu chamado ministerial. Primeiro, dê resposta no tempo de hoje. Você já tem um chamado para agora, você já tem um chamado ministerial, já tem coisa acontecendo, sua igreja local está precisando de você, sua família está precisando de você, sua liderança está lá na igreja procurando pessoas para se envolver no ministério. Existe um chamado atual para você agora. Fale de Jesus onde você está, seja responsivo àquilo que o Senhor já colocou na sua mão. Você tem um ministério, você tem uma missão ao seu redor hoje. Dê resposta mediante aquilo que Deus tem para você agora, para ontem. Comece o seu ministério para ontem. Segundo, peça para que o Espírito Santo te mostre. Você pode conversar com o Espírito Santo, você deve falar com ele. Espírito Santo, revela para mim, no tempo certo, quando eu estiver maturidade, vai falando para mim, vai me dando sinais daquilo que o Senhor tem para mim, aonde é que o Senhor vai me usar. Eu quero ouvir, eu quero ter esse discernimento, mas eu confio no seu tempo. Mostra para mim no tempo do Senhor. Então esteja sempre conversando com o Espírito Santo sobre isso, porque ele é seu amigo, ele quer te falar assim. Terceiro ponto extremamente importante, se prepare. Se você já tem um desejo no coração, já sabe que o Senhor vai te usar para alguma coisa específica, ou ainda não sabe, mas é importante a gente se preparar. Conheça bem a palavra de Deus, faça cursos, esteja envolvido em tudo aquilo que a sua igreja estiver promovendo, que vai trazer conhecimento. O Senhor me entregou uma palavra no final do ano passado, para mim assim, olha, filha, se capacite, se prepare. Eu já sabia disso, eu já tinha essa convicção. Por exemplo, eu faço cursinhos de inglês, eu faço curso do sobrenatural, eu leio livros sobre cura, eu faço muitas coisas que envolvem aquilo que eu sou apaixonada, porque eu estou me preparando e me capacitando. O dia em que as coisas acontecer, o dia em que eu realmente estiver pronta para o Senhor me enviar para algumas coisas específicas, em um ministério, às vezes de uma proporção um pouco maior, eu já estou preparada, eu estive colaborando com o Espírito Santo. Então, por favor, se capacite. Você tem um desejo de ir nas nações? Aprenda novas línguas. Você tem um desejo de orar pelos enfermos e eles serem curados? Aprenda sobre o ministério de cura. Seja curioso, seja sedento. Converse com pessoas, tenha relacionamentos com quem já vive coisas que é o desejo do seu coração. Deus sempre coloca uma oportunidade ou outra no nosso caminho, às vezes através da internet, às vezes de uma pessoa mesmo, assim, física do nosso lado. Deus sempre nos dá oportunidades. Então se prepare, se capacite nessa jornada, porque no momento certo, onde tudo acontecer, você vai ter que ter bagagem, você já vai ter que ter construído algumas coisas para conseguir já exercer o seu chamado, o seu ministério de uma forma excelente para Deus. Quarto e último ponto, descanse o seu coração. Deus quer que nós tenhamos uma vida de paz, uma vida de descanso, uma vida de desfrute. Enquanto a gente está sendo preparado, enquanto eu ainda não sei de nada, é para ter uma vida maravilhosa, não é para viver de forma ansiosa. Jesus diz, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Está tudo no controle, você está vivendo o tempo certo de Deus. Confia no seu Pai, desfruta o que você está vivendo hoje. Tem prazer e tem desfrute na jornada, tem prazer e tem descanso, tem maravilhas para você viver. A ansiedade nos atrapalha de olhar para o hoje, a ansiedade nos atrapalha de enxergar tudo que o Senhor tem feito de lindo. E é tão maravilhoso estar com Jesus, construir experiências, ser preparado e amadurecido na jornada. Até algo muito grande, algo que tem uma proporção maior acontecer, Deus tem muita coisa para a gente experimentar com Ele. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, deixa seu like, comente aqui também se o Senhor já te deu alguns sinais do seu chamado que você tem percebido e juntado algumas peças. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.